De antemão, eu já peço desculpa aos irmãos se ouvirem um áudio de pagode, samba que tem no fundo aqui, porque daqui do lado está tendo um som muito alto e isso está incomodando muito e às vezes até atrapalha o raciocínio. Bem, irmãos, graça e paz. Hoje estamos alegres, pois chegamos hoje ao nosso 34º dia do nosso propósito de 40 dias de jejum e oração, tendo por base o estudo do livro Marcas de um Verdadeiro Avivamento. Daremos sequência ao capítulo 5, cujo tema diz: um avivamento verdadeiro é marcado pelo desenvolvimento da igreja. Hoje, no 34º dia de jejum e oração, estaremos trabalhando sobre o tema: o processo do evangelho requer a unidade da igreja, da nossa igreja, de todas as igrejas. E estamos vivendo isso nesse momento. Tendo como texto base Filipenses, capítulo 1, versos de 27 a 28, que diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Bem, irmãos, nesse 34º dia, o tema diz assim: o propósito do evangelho requer a unidade da igreja. Dentro desse tema, do propósito do evangelho requer a unidade da igreja, há 3 pilares que eu separei aqui para a gente estar conversando, sugerido pelo próprio autor, Marcos Navega. Diz assim: 3 pontos importantes dentro desse tema. A unidade da igreja é fruto do comportamento do cristão. O segundo ponto: a unidade da igreja é resultado da nossa luta pela fé. O terceiro ponto: a unidade da igreja depende do nosso empenho na obra do Senhor. O primeiro ponto diz assim: esse primeiro pilar importante desses 3 assuntos que a gente vai estar discorrendo aqui, a gente vai estar comentando um pouquinho a respeito. A unidade da igreja é fruto do comportamento do cristão. O cristão deve viver de modo digno do evangelho. Não é isso que Paulo estava falando para aqueles crentes? Sim, era exatamente isso que Paulo estava falando aos filipenses. Naquele momento, eles precisavam ouvir, eles precisavam ser exortados em relação à dignidade do cristão. Hoje, nós, enquanto cristãos, nós aprendemos, nós divulgamos o evangelho, nós colocamos a nossa cara, e há um prazer muito grande quando nós chegamos num determinado local e nos identificamos como servos do Senhor. De certa forma, isso incomoda alguns. Lá mesmo onde eu trabalho, e todas as outras unidades onde chego, me apresento para pregar, e numa dessas vezes, eu pregando a palavra do Senhor, falei sobre o comportamento cristão. E ao falar sobre o comportamento cristão, não tem como não falar sobre a postura, né? A dignidade do cristão, tornar-se digno, demonstrar-se digno do evangelho, um evangelho conquistado com tanto suor, com tanto sangue, com tanta dedicação pelos nossos antecessores, e nós devemos sim nos fazer digno do evangelho, sermos dignos do evangelho, esse evangelho tão importante para nossas vidas, que nos conduz em todos os campos, em todas as esferas das nossas vidas. Porém, há algumas denominações, não digo até denominações, mas digo pessoas mesmo, que não se permitiram ser dignas desse evangelho genuíno que transforma as nossas vidas e se moldam, se comportam da forma que está acontecendo no local. O que está acontecendo no local?
como aquelas pessoas que estão inseridas naquele ambiente se comportam. Se comportam de maneira digna, eles se comportam de maneira digna. Se comportam de maneira indigna, eles se enquadram nesse sistema e se comportam de maneira indigna. Então, que isso sirva de alerta para a gente, assim como houve a preocupação em Paulo aos Filipenses, há essa preocupação também da gente, enquanto servo do Senhor, em ler essa palavra que foi escrita naquela época, tanto tempo atrás, aos Filipenses, também serve para a gente. Hoje, muitas vezes, o cristão estamos perdendo a nossa identidade enquanto servo do Senhor. Muitas vezes nós estamos sendo moldados como água. Se você chega a água você põe num copo, ela fica arredondada. Se põe num cilindro, ela fica arredondada, melhor dizendo. Se põe numa vasilha retangular e assim ela se comporta. Então muitos cristãos estão se comportando como o mundo. Muitos dos cristãos de hoje em dia estão se portando de maneira indigna do Evangelho. Então, vamos dar sequência aqui. No nosso segundo ponto, que diz assim: a unidade da igreja é resultado da nossa luta pela fé. Isso requer firmeza no espírito. Os cristãos não podem desistir diante dos obstáculos. Eles precisam seguir firme e não temer os adversários. Então, irmãos, a respeito do que a gente vai falar agora, a unidade da igreja é resultado da nossa luta pela fé. Isso requer firmeza no espírito, então nós temos que ser firmes nas nossas colocações, nós temos que ser firmes em meio às provações. Em todo momento elas vão acontecer, e isso de fato é uma realidade. Cristo Jesus veio, padeceu por nós e assim venceu. E assim nós temos o Senhor como exemplo das nossas vidas, e aqueles também que caminharam em meio às dificuldades, em meio às provações, às perseguições, e eles lutaram e venceram em meio a essas perseguições. Então que os nossos adversários, que as adversidades que nos acometem todos os dias, que elas possam nos fortalecer na caminhada. Porque muitas vezes quando nós nos deparamos por alguma dificuldade, a primeira sensação que temos é de retroceder, mas nós vemos que em meio a todo o sofrimento desses precursores do Evangelho, não houve um recuo, houve um avanço. Todas as vezes que eles massacravam o povo de Deus, todas as vezes que eles humilhavam o povo de Deus, tentando denegrir, tentando ocultar, tentando acabar com o Evangelho, mais o Evangelho se propagava. Então é assim, essa é a forma que nós devemos nos comportar em meio às adversidades que nos apresentam dia a dia. No terceiro ponto, diz assim: a unidade da igreja depende do nosso empenho na obra do Senhor. É preciso arregaçar as mangas, colocar a mão no arado e não olhar para trás. É preciso cumprir a missão que Jesus deixou para a igreja. Assim está em Mateus 28, 18 a 20. Antes de estar lendo esse versículo, vou estar comentando um pouquinho a respeito desse ponto aqui, desse pilar tirado desse tema. A unidade da igreja depende do nosso empenho na obra do Senhor. É preciso arregaçar as mangas, colocar a mão no arado e não olhar para trás. É preciso cumprir a missão que Jesus deixou para a igreja. Missão essa tão importante para nós, tão importante na nossa caminhada cristã, tendo por base tudo aquilo que foi colocado por Paulo aos Filipenses, a preocupação, o amor que Paulo tinha pela obra. Ele abriu mão da própria vida, se sacrificou em muitos aspectos da sua vida, porque o mais importante para ele era Cristo Jesus. E assim como Paulo assim o fez, nós devemos fazer também. E assim como Paulo também foi, assim nós também devemos ser. Depende do nosso empenho na obra do Senhor. É preciso arregaçar as mangas, colocar a mão no arado e não olhar para trás. Irmãos, vendo a nossa caminhada, a caminhada da nossa igreja, que começou há tantos anos atrás, 65 anos, me desculpem se eu estiver errado, houve uns precursores também que deram início à construção do templo, e ali
se uniram em concordância para que pudesse chegar até hoje aonde nós estamos. Temos aprendido ali, temos firmado as nossas raízes, fortalecido a nossa base espiritual, para quando ouvirmos a palavra do Senhor, em alguns lugares, da forma que elas são colocadas, nós tenhamos a certeza clara de que aquele evangelho é puro e genuíno. Quando não o for assim, nós percebemos e ali, de maneira alguma, nós vamos nos enquadrar nesse ambiente, porque sabemos como deve ser conduzido, como deve ser falado, porque uma vez o véu tendo sido rasgado, nosso acesso é livre ao Pai, e nós, tendo esse acesso livre ao Pai, nós pedimos a Ele, ao Espírito Santo de Deus, que ilumine a nossa mente acerca das Escrituras, e assim nós temos o discernimento em dizer: não, isso aqui não é para mim, essa palavra não está correta perante o que diz a palavra do Senhor, perante as Escrituras, e assim nós o entendemos. E fazendo uma retrospectiva, como foi falado aqui no início, como eu falei no início, em relação aos nossos antecessores, em relação à igreja primitiva, em relação à construção das igrejas, da nossa igreja, lá de trás, há tanto tempo atrás, e assim permitiu com que chegássemos no dia de hoje com essa construção maravilhosa que nós temos, e nós podemos ver hoje que realmente o povo de Deus, o povo da nossa igreja tem arregaçado as mangas, tem investido, tem entendido o verdadeiro evangelho, e assim nós somos tomados a seguir em frente, a prazer, a alegria em tudo aquilo que fazemos. Nós podemos ver isso. Eu fico muito feliz de citar aqui alguns irmãos que estavam momentaneamente distantes, mas retornaram para a glória do Senhor com tanta alegria, com tanto vigor, e isso contagia a igreja, e isso é preciso que nós sejamos assim, alegres na obra do Senhor, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho nunca será vão no Senhor. Tenhamos isso como exemplo e sigamos em frente, que nós tenhamos cada vez mais a vontade de pregar o Evangelho, de viver o verdadeiro Evangelho, arregaçarmos as mangas e partirmos para frente, para cima, e seguirmos em frente, porque esse Evangelho precisa ser muito valorizado por todos nós enquanto servos do Senhor. Dando continuidade, estamos nos afastando cada vez mais dos propósitos do Senhor. As igrejas estão se descaracterizando, perdendo o perfil de cristãos. É preciso que haja uma retomada urgente dos princípios cristãos. É preciso que as igrejas voltem ao verdadeiro evangelho, mas para isso é necessário que haja uma participação dos crentes no reino de Deus. É necessário que os cristãos sejam autênticos e, sobretudo, que haja unidade no meio do povo de Deus. Irmãos, fica cada vez mais claro, a partir do ponto aqui que o pastor Marcos Navega trouxe para a gente, creio eu que o Espírito Santo de Deus iluminou a mente desse homem, desse pastor, e trouxe esses relatos para a gente, relatos também que a gente tem acesso livre na Sagradas Escrituras, que é o nosso manual de regra, fé e prática, trazendo para a gente que há uma necessidade do comprometimento com a palavra do Senhor. Infelizmente, o mundo tem adentrado as igrejas, e uma vez o mundo tendo adentrado as igrejas, ele provoca um dano terrível, dano esse que aqueles que não tiveram o verdadeiro entendimento, não entenderam de fato e verdade o que significa o Evangelho, o que significa o sacrifício de Cristo Jesus por nós na cruz do Calvário. Eles, não tendo as suas bases firmadas lá quando aceitaram Jesus Cristo, e ali logo em seguida foram para o catecúmeno e ali tiveram sua base fortalecida. Se caso isso não tenha acontecido, como de fato não tem acontecido com muitos, aí então sucumbe porque não tem base, aí qualquer vento de doutrina vem e derruba. Então, irmãos, que fique claro nessa pequena reflexão, desculpe até porque eu já passei um pouquinho do tempo, que nós devemos nos firmar na rocha inabalável que é Cristo Jesus e nos portarmos como verdadeiros servos do Senhor. Irmãos, para a sua meditação, para a nossa meditação,
Peça a Deus que nos ajude a viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Peça a Deus que nos ajude a lutar pela fé evangélica, que nos dê firmeza no espírito, sem desistir diante dos obstáculos. Peça a Deus que nos ajude a se empenhar na obra do Senhor Jesus. Irmãos, peço também aos irmãos que estejam se lembrando do nosso cartão de oração, porque é muito importante, irmãos. Tenho certeza que nós colheremos os frutos de todo esse processo que estamos vivendo nesse período de 40 dias de jejum e oração. Irmãos, peço desculpa se tiverem ouvido algum som de pagode ou samba aqui no final, porque o som está muito alto e isso atrapalha um pouco o meu raciocínio aqui, atrapalhou um pouco, mas eu peço em nome de Jesus desculpa e, irmãos, estaremos orando agora, encerrando. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos falando mais uma vez contigo. Deus, te agradecemos também pelo teu Espírito Santo ter iluminado a mente do pastor Marcos Navega para ter trazido esse estudo para a gente, tendo falado também ao coração do nosso pastor Felipe e trouxe prontamente esse propósito de 40 dias de jejum e oração. Deus, em nome de Jesus, seja com todos nós, todos aqueles que se prontificaram a fazer a tua obra e estão fazendo de fato e verdade esse propósito. Deus, que nós possamos continuar jejuando e orando para a glória do teu nome. Nós sabemos também que uma igreja que ora, uma igreja que jejua, é forte, é consistente. Deus, em nome de Jesus, assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.